Mudei o futebol e sinto-me abandonado. A frase não é minha. Cito um jogador cujo contributo dado ao futebol transcende o apresentado dentro das quatro linhas e protagoniza o caso jurídico do século no desporto. Chama-se Jean-Marc Bosman, foi um médio belga em que a história de vida origina a lei desportiva que deu liberdade aos jogadores de futebol. Neste episódio do Míticos FC, viajamos para o ano de 1995 para ficarmos a conhecer o que afinal foi a Lei Bosman. Apesar da relativa proximidade com a década de 90, existe um mundo de distância entre o futebol daquele tempo e o atual. Leis, regras, princípios que damos como adquiridos no futebol moderno, muitos deles estavam a dar os primeiros passos e outros ainda nem sequer tinham sido imaginados. Como sabemos, para existir a mudança é necessário que alguém tenha a iniciativa de a promover e a coragem de não desistir apesar das adversidades. Este é o caso de Jean-Marc Bosman, um modesto médio belga que aos 26 anos vê numa injustiça uma oportunidade para desafiar os poderes instituídos e promover uma medida revolucionária para um futebol a caminhar para o século XXI. Mas afinal, o que é que aconteceu com Bosman? Tudo começou na temporada de 1989-1990, quando Bosman recusa uma proposta de renovação do atual clube, o FC Liège, na qual previa uma redução de 75% do salário. Agora vocês devem estar a perguntar, mas afinal o que é que existe de irregular num jogador que não quer renovar contrato? É algo até bastante normal. Bem, não é assim tão normal tais decisões acontecerem naquela época. É que os jogadores, nos anos 80 e 90, eram vítimas de um sistema onde estavam reféns das decisões dos clubes, como se de uma propriedade material se tratasse. Ou seja, o jogador não tinha poder de decisão em escolher onde iria jogar e o clube que detinha o passe tinha o direito a receber uma compensação financeira se o atleta, já sem contrato, assinasse por outro clube. Resumindo, não existia aquilo que hoje conhecemos como sair a custo zero. No caso de Bosman, acontece que havia um interesse do Dunkerque para rubricar com o belga no final da temporada, mas a exigência monetária do Liège acaba por cancelar o negócio. Tal situação gerou uma encruzilhada, uma vez que Bosman, por um lado, não quer mais jogar por aquele clube que vai terminar contrato, e por outro, o Liège não aceita a saída sem retorno financeiro. A solução, mesmo inusitada, só podia ser uma queixa aos tribunais belgas, mais tarde seguiria para o Tribunal de Justiça da União Europeia, contra o Liège, a FIFA e a UEFA, por violação das liberdades individuais do ser humano. Agora voltam vocês a perguntar, qual era o argumento de defesa de Bosman para derrubar a legislação da UEFA e da FIFA? Muito simples. Se qualquer cidadão comunitário tem o direito de livre circulação na União Europeia, por que não estender essa medida aos jogadores de futebol? Importa frisar que, à época, no futebol ainda vigorava as cotas de nacionalidade, existindo limites estrangeiros nos clubes, independentemente do continente a que eles pertencessem. Para Bosman, com a criação do mercado único da União Europeia em 1993, não fazia sentido ser visto como um estrangeiro inserido numa comunidade de Estados, já que a Bélgica, país de origem, está na União Europeia. Nem ser necessário também uma compensação ao clube anterior sem contrato, já que a Europa, na sua lei, prevê a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Trata-se de um caso em que uma lei contradiz um direito fundamental e as normas europeias. Toda a luta na justiça condenou quaisquer aspirações de carreira de Bosman, mesmo tendo ele continuado no ativo durante o processo, mas em clubes mais modestos e fora dos radares dos média, como o Olympique Saint-Quentin de França, para a ironia do destino. Ainda hoje, Bosman conta que o ataque à FIFA e à UEFA prejudicou-lhe a carreira, explicando que na altura os clubes recusavam-se a negociar com o médio devido a toda a situação, já que não queriam ir contra as instituições desportivas, e muitos deles não concordavam com aquilo que Bosman tentava implementar no futebol. 5 anos mais tarde, o Tribunal de Justiça da União Europeia dá razão ao jogador belga, originando a famosa Lei Bosman. No essencial, a lei estabelece que nos últimos 6 meses de contrato, um jogador tem o direito de assinar um pré-acordo sem custos e sem que os jogadores europeus fossem considerados estrangeiros em caso de venda para outro clube na União Europeia. Com a Lei Bosman termina ainda o limite de estrangeiros por clubes. Ora,
A Lei Bosman é um marco rumo ao futebol moderno que conhecemos agora, mesmo que desperte opiniões divisivas. Eu defendo na totalidade a Lei Bosman, pois, se por um lado a liberdade individual não pode ser condicionada pelos desejos de uma instituição, a verdade é que quem a critica diz que a lei tirou mecanismos de defesa a vários clubes, principalmente os de pequena e média dimensão, e fortaleceu, por consequência, as 5 principais equipas europeias. Os chamados tubarões europeus, depois de 1995, passaram a dominar o futebol no plano desportivo, financeiro e investiram nos principais talentos ao redor do mundo. A Europa, que era antes interpretada como um destino para astros de outra craveira, como Sócrates ou Maradona, passou a ser a casa de milhares de jogadores oriundos dos diversos continentes, como a América do Sul, África ou a Ásia. Os clubes sul-americanos, com a Lei Bosman, também perderam preponderância e competitividade, e os europeus dominaram as competições intercontinentais de clubes, o Mundial de Clubes, um claro exemplo disso. O mesmo acontece com seleções. Desde a entrada em vigor da Lei Bosman, apenas 2 países sul-americanos venceram o Mundial, contra 5 vitórias europeias. Dentro da Europa, a Lei Bosman também teve reflexos naquilo que foram os vencedores da Taça dos Campeões Europeus ou na Liga dos Campeões, já que até 95 existe uma pluralidade de campeões oriundos de diversas ligas, mesmo das principais ligas, mas vencedores não tão comuns, não é? Como o Nottingham Forest, o Aston Villa, o Hamburgo, o Steaua de Bucareste, o Benfica, o Celtic, o Estrela Vermelha. São alguns exemplos disso. E depois da Lei Bosman existe uma condensação de campeões, com exceção, claro, ao Futebol Clube do Porto, daí o seu feito ser ainda mais extraordinário, mas que se restringe a Bayern Munique, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter de Milão, o que faz com que o futebol e o sucesso desportivo no futebol fique condensado apenas a um restrito número de equipas. Agora perguntam, e o que aconteceu ao Jean-Marc Bosman depois de toda esta situação? Bem, Jean-Marc acabou por ter um final pós-futebol bastante inglório, já que em várias entrevistas que dá, diz que a luta que travou por melhores condições laborais dos jogadores acabou por ser inglória pela falta de reconhecimento. Diz-se esquecido pelas entidades do futebol e acusa os jogadores atuais de não respeitarem e de não agradecerem por toda a luta que ele teve para que estes que hoje brilham nas principais ligas do mundo tivessem condições para ser elevados a superestrelas. Bosman atualmente vive de uma pensão social oferecida pela Federação Internacional de Futebolistas Profissionais por invalidez após uma operação à coluna cervical e de angariações de fundos promovidas por outros profissionais. Este foi o novo episódio do Míticos FC. Espero que continuem a apoiar o projeto, que gostem, que continuem a gostar dos nossos episódios e já sabem, todas as sextas-feiras no Spotify e no YouTube, conto com vocês desse lado.